Codificado Podcast, olha eu aqui de novo. Primeira coisa, se inscreve no canal aí, deixa um likezinho e para seguir a gente que é muito importante. Nessa versão nova nós vamos entrevistar quiropraxista, olha só, isso vai ser agora. Vamos falar sobre terapia, próxima semana e um monte de novidade, né? Na agenda parece que tem até um padre, né? A agenda desse próximo meses aí, dos próximos meses aí, tá bem eclética aí, é isso o termo? E hoje eu tô com a Marina. A Marina é quiropraxista, é isso, Marina? Tudo bem? Isso mesmo, tudo bem, e Chegou, você? chegou legal, veio fácil? Não é tão fácil, né, que eu moro longe, mas cheguei bem, cheguei Não, mas tranquila. Santo André não é tão longe, nós estamos em Pinheiros, né? Ah, 1h30 foi tranquila. 1h30 é puxado, dentro de São Paulo, 1h30. E eu queria entender de você assim, quiropraxista, é quiropraxista que fala? Isso. Muitas pessoas usam quiropraxista ou quiroprata, né? Quiroprata. Mas quiropraxista a gente usa um pouco mais. Usa mais. Quiropraxista, é isso? Isso. Ah, memorizei já. E como é que a pessoa se forma? Como é que começou, veio isso na tua cabeça de trabalhar com esse trem aqui, com essas colunas aqui toda torta? O pessoal acha meio doido, né, quando fala por que você escolheu essa profissão. Mas eu sempre quis ser da área da saúde. Acho que eu nunca me dei muito bem em exatas, na escola, tudo. Via muito a minha mãe na parte de psicologia, mesmo que ela nunca exerceu, ela sempre colocou muito sobre a área de psicologia e eu sempre quis ser da área da saúde. Pensava em ser fisioterapeuta, acho que a maioria dos quiropraxistas, eles pensam um pouco mais nessa parte de fisioterapia, mas no colégio eu fiz um teste vocacional e deu 98% quiropraxia. E eu falei, deixa eu pesquisar o que é, né? Eu gostei muito, me interessou. E minha família sempre me apoiou muito nessa questão de começar e se você não gostar, pode ir para outra área, né? Mas eu tive ótimos professores que colocavam muito amor na profissão. Um em específico, assim, que ele colocava sobre a filosofia, né, da quiropraxia, que foi me apaixonando, assim, fui me apaixonando cada vez mais pela área e sigo até hoje. E tem que fazer uma universidade. É uma universidade. Quantos anos? A gente estuda aí em média de 4 a 5 anos. Depois que estuda, tem que fazer especialização? Como é que... Você pode seguir algumas especializações, mas a gente sempre tem que se atualizar, assim como todas as áreas, né? Então, existem vários cursos que a gente pode fazer. Então, pode fazer parte de neurologia, pode fazer quiropraxia no esporte, em gestante, pediatria. Então, é bem amplo, né? Quer dizer, pode ser ele ser quiropraxista e tratar só quem... Um atleta? Pode. E vendedor de informática, tem um especialista para isso? Podemos criar. Porque o canal aqui, o que mais assiste é gente de tecnologia, né? Que fica a hora sentado. E assim, a quiropraxia, quais são os sintomas que leva a pessoa a chegar, preciso fazer um tratamento com uma quiroprata? É isso? Olha, são diversos, né? Mas a maioria das pessoas procuram sim a quiropraxia por dor, normalmente lombar, né? Ou cervical, aqui na área do pescoço. Atrás. Mas exatamente por era tecnológica, né? Que a gente está vivendo, é muito tempo sentado no computador ou num celular. Então, esse tempo que as pessoas ficam na posição errada vem gerado bastante problemas na coluna. Mas o tratamento, a gente nem usa sobre essa palavra, né? Porque não depende só da gente, depende também a mudança de hábitos que a pessoa vai trazendo, né? Sim. Então, mudar as posturas. E mudar de hábito é muito difícil, né? Por exemplo, você foi para um lado, assim, das crianças usando o celular. Então, normalmente, não só as crianças, né? Mas hoje, né? Mais isso. Aí usa 6 horas, 8 horas por dia, 4 horas por dia, e normalmente está deitado ou está inclinado, né? Ele não está reto. E isso afeta a coluna? Como é que é isso? Ah, com certeza, porque normalmente as pessoas estão sempre olhando para baixo, né? Para a barriga. E a nossa cabeça, ela já tem, numa posição natural, aí 6, 7 quilos. Você vê que eu tô reto aqui, né? Agora, né? Falando comigo. Uma vergonha. Vocês não viram antes. Mas, normalmente, quando vai usar o celular, as pessoas vão olhando cada vez mais para baixo. E a gente pode colocar 20 quilos a mais do que a estrutura cervical aguenta, do que o pescoço aguenta. Agora, isso vai desenvolvendo, a longo prazo, problemas, né? O corpo, ele é silencioso. Quando você fala que o corpo é silencioso, por exemplo, o nosso cameraman ali, ele está torto nesse momento, mas ele não reclama de dor.
daqui 3 meses ele pode virar e falar que está com dor nas costas e foi causado por causa da câmera ali. Pode sim, com certeza. Coloca no lugar certo aí, por favor. Já trabalhar a ergonomia aqui do ambiente. E quando nesses escritórios gigantes, aí 200, 400, 600 funcionários, com certeza a maioria está torto. Fica muito à vontade, ou inclinado para um lado, para o outro. Mesmo a empresa colocando uma cadeira adequada, ainda tem a posição. O que você fala sobre isso? É muito importante trabalhar essa parte de ergonomia, né? Ajustar para cada pessoa, porque cada um de nós a gente tem uma estrutura. Então, pode ter a melhor cadeira, mas às vezes a melhor cadeira para você não é a melhor para mim. Né? Então, precisa tudo, a altura do computador, tudo precisa ser ajustado. É importante também ter profissionais, né, ali dentro para poder ter um cuidado. Mas sobre a pessoa ter essa consciência, né? A pessoa precisa entender que ela precisa levantar mais vezes, mudar as posições. Antes a gente falava muito ser retinho, mas ninguém consegue, né? Nem nós, como quiropraxistas, a gente consegue ser 100% o tempo inteiro. Então, é mudar mais as posições. Se cruzou muito a perna direita, muda, cruza a perna esquerda. Levanta mais vezes para o corpo, né, estar em movimento. Eu costumo comparar muito o corpo como um carro mecânico. Então, a gente não pode deixar o carro parado na garagem, senão ele pifa. Se a gente fica com o corpo parado por muito tempo, ele vai gerando problemas. Então, a gente precisa se movimentar. Então, você acha, por exemplo, e até a gente estava conversando antes sobre isso, né? Que seria legal, por exemplo, algumas empresas que têm 200, 300, 400 posições, ter um quiropraxista lá dentro para fazer o ajuste ali online. Isso é uma prática já? É um sonho da gente... Como é que você vê isso? Um ajuste online? O que eu dizer online, você, por exemplo, está dentro do ambiente de trabalho, né? Porque, por exemplo, a gente tem fornecedores, aí, distribuidores, fabricantes, que tem massagistas. Então, tem uma pessoa lá, a pessoa está com uma dor na coluna, vai lá e faz uma massagem. Tá? Tô toda nervosa, vou lá, faço uma massagem, 5 minutos. Então, mas isso é certo ou um ajuste de coluna seria melhor? As duas partes são interessantes. Né? Porque a massagem ela vai trabalhar mais essa parte muscular, vai aliviar as tensões ali do trabalho, da posição que a pessoa está ficando. Mas a quiropraxia, ela vai tratar outro tipo de problema, né? A quiropraxia, ela está lidando com a estrutura principal do nosso corpo, que é a coluna vertebral. Ela não está aqui só sustentando a gente. A nossa coluna, ela tem como uma função também importante, que é a proteção do nosso sistema nervoso. Então, o nosso cérebro, né, que ele fica aqui protegido pelo crânio, ele manda todas as informações através da medula, que está passando dentro da nossa coluna, e da medula, cada nervo vai distribuir para os nossos órgãos, nossa parte muscular e para os nossos membros. Então, para todo o nosso corpo funcionar, está passando informação dentro da coluna. Então, se você não cuida da coluna, você pode fazer massagens, pode fazer diversos tipos de tratamento, que às vezes não vai ter a mesma eficácia do que a quiropraxia. Porque se você tem um desalinhamento de uma vértebra que não está levando a informação necessária para aquele músculo, você vai relaxar. Mas, às vezes, em questão de dias, essa tensão volta. Por isso que quando você vai fazer um tratamento, você tem que fazer várias sessões. E conta pra gente. Então, vamos lá. Eu tô com uma dor na coluna, cheguei lá na sua clínica e você, como é que funciona? Daí, a partir do momento que eu cheguei lá? Primeiro, é de extrema importância a gente fazer uma avaliação. Para a gente entender a rotina que a pessoa leva, para até saber desses hábitos que ela traz. Histórico de saúde, para saber se não tem nenhuma contraindicação, que são raras, tá? Raras mesmo, gente. Coisa assim, AVC, aneurisma. Então, pode ficar tranquilo que está em lugares seguros. Mas, depois dessa avaliação, a gente faz toda uma palpação. Se for necessário, a gente faz testes, tanto neurológicos como ortopédicos. Se a gente vê alguma coisa muito estranha ali na avaliação, a gente pede exame de imagem para a pessoa, a não ser que ela já tenha, ela leva, para a gente poder avaliar, porque o quiropraxista ele tem a capacidade, na faculdade a gente aprende a olhar exame de imagem, e aí a gente começa os cuidados. E esses cuidados são interessantes, porque hoje em dia na internet é muito divulgado estralo, né? Vamos só estralar e tá tudo bem. A pessoa acha que, nossa... E tem gente que fica com medo, né? Tem muitos. Principalmente na área do pescoço, né? Que, nossa, compara com o filme e vou morrer. Mas não, a gente vai seguir com a melhor conduta. A quiropraxia não é só um estralo, né? Não é só estralar, nossa,
tô me sentindo leve. Ou só porque estralou, agora eu tô bem, posso ir embora. Não, a gente vai seguir com a melhor técnica, que são diversas dentro da quiropraxia. Esse estralo é mais o ajuste manual, vamos dizer assim, mas precisa seguir uma frequência. É igual uma academia. Adianta você fazer academia uma vez no mês ou uma vez a cada 6 meses? É a minha frequência, mais ou menos isso. Mas tá adiantando? Tá mantendo o peso. Né? Tá mantendo. Tá Mas não peso. tá, né? Não, esse melhorando. dia tô meio madura, preciso perder 10 quilos. Agora vou ter que... Acho que mais vezes na semana, né? Eu vou ter que ir 3, 4 vezes. Então, vou sair daqui e vou pra academia. Será que eu consigo? Será que eu posso contar? Não, eu vou ter que filmar e postar daqui a pouco. Mas vamos começar aqui, ó. Aí a pessoa chegou lá, você fez esse levantamento e vai dar para ele um tratamento assim, olha, você vai ter que vir 2 vezes por semana, uma vez. Como é que isso funciona? Depende de cada caso. Às vezes, vem você e o câmera e vão ser casos diferentes. Cada um tem um organismo, cada um tem uma rotina. Então, não necessariamente a sua frequência vai ser a mesma que a dele. E acho que cada um responde o tratamento de um jeito. Com certeza. E até porque a gente faz essa orientação de adaptações nessa parte externa, né? E se a pessoa, por exemplo, se eu falar para você, Pedro, é importante você começar a fazer uma atividade física, aumentar um pouco mais a quantidade de água, porque são esses fatores externos que estão ali causando problemas de saúde no geral, né? Então, isso também vai falar da nossa coluna, fator físico, químico e emocional, né? E já podemos até entrar nessa parte emocional, com certeza. Ele é 60% da principal causa aí de problemas na coluna. A pessoa perdeu o namorado, dor nas costas. É o que mais tem, né? Sério? Tô brincando. Não? Não, nem tanto. Mas às vezes é um luto, às vezes a pessoa está com problema financeiro, ela vai acumulando aquilo, que porque vai ela gerando... se contrai, fica mais tempo. Fica mais tensa. Tensa. Então, aquilo, se a pessoa fuma, por exemplo, já vai entrar nesse fator químico que está colocando toxina no corpo. E aí é muito importante entrar nisso. Como o Pedro falou, né? Quarta-feira, que vai vir a... Terapeuta. Como que é o nome dela? Antonella. Ela vai vir falar sobre um assunto que eu achei bem interessante, né? Sobre a ansiedade, né? Ansiedade, procrastinação. Que é o que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente pegar, principalmente, acho que os adolescentes, eles estão vindo numa fase que acho que futuramente vai causar bastante problema. Então, na quiropraxia, a gente vê muito esse fator emocional acontecendo. E a gente mesmo indica. Eu já tive muitos casos que eu falo para a pessoa, olha, eu vejo que os seus problemas de dor na coluna, de tensão muscular, é tudo psicossomático. Então, você precisa fazer uma terapia, isso vai te ajudar muito. Quando você se sentir confortável em fazer, eu acho que é interessante você fazer. Aí você indica uma terapia para ela, por exemplo. E por quê? Porque ela está com algum problema e aí ela está se retraindo, ou seja, ela está forçando o corpo. Sim. E aí esse exercício de forçar o corpo está gerando a dor de cabeça, dor de coluna. Insônia. Insônia também? Insônia também. Perder sono? Insônia Nossa, eu tenho também. que fazer ajuste de coluna. Vamos para a clínica. Tem que fazer, quer dizer, acordou 3 horas da manhã, insônia, pode ser coluna. Pode ser coluna. Gente que se vira a noite inteira. É muito comum o bruxismo, né? Que as pessoas, normalmente à noite, que as pessoas trazem, né? De morder ou ranger dente. Né? Tem pessoa que usa a placa, mas às vezes nem a placa segura, né? Por conta de tensão. E ela tem que tirar isso de alguma forma, né? Exato. Aí, por isso que você falou de terapia, né? Às vezes é alguma coisa que ela está segurando, então ela precisa fazer uma terapia junto com ajuste de coluna para ir resolvendo, se soltando, né? Eu falo que é um trabalho em conjunto, né? Eu, na minha prática de quiropraxia, eu falo que eu não posso ser só eu falando de quiropraxia, que a quiropraxia vai resolver todos os seus problemas. Sim. Não, eu não sou psicóloga. Então, né, vamos cada um no seu quadrado, eu costumo dizer. Então, eu gosto muito de trabalhar em conjunto, todas as áreas, né, que a pessoa precisa. E então, quando eu falo que a pessoa precisa, na verdade, todo mundo deveria cuidar, né? Então, a gente deveria cuidar do nosso físico, da parte química e do nosso emocional. É a nossa mente quem está controlando o nosso corpo. Então, o emocional, ele é um dos maiores
fatores hoje na quiropraxia. Não tem nada a ver com quiropraxia, mas quando você conversa com um terapeuta, eles falam assim, ó, 60%, 70% do que a gente escuta na terapia está relacionado ao trabalho, entendeu? Então, é estresse do trabalho. E então, quer dizer que o trabalho também vai interferir na coluna? Aí o pessoal vai falar agora, não, então vamos parar de trabalhar, né? Não, trabalhar a gente precisa trabalhar, precisa melhorar o ambiente de trabalho e a gente precisa ser mais, às vezes aceitar um pouco mais também, né? Eu acho que falta isso, né? A gente saber escutar. Saber escutar. Saber E aí, escutar. para saber escutar, saber conversar, para poder E a gente mesmo, não sei... evoluir. Acredito que tem bastante empresário assistindo também. A gente saber falar, né? Acho que tem as duas partes, né? O saber falar e o saber ouvir. Então, a gente vive num mundo complicado. Então, é uma conversa muito mais a fundo. E quais são as principais reclamações quando você fala de coluna? A pessoa chega lá e fala assim, tô com bico de papagaio, é isso? Achei bico de papagaio. Popularmente falando, é bico de papagaio, né? Na área da saúde, a gente fala como osteófito, mas são degenerações que cria no osso, né, na vértebra. E então, é bico de papagaio, hérnia de disco. Muita gente. Muita gente. E escoliose. Mas, normalmente, escoliose é adolescente ou ali na faixa antes dos 30. O que é escoliose? Escoliose é quando a nossa coluna... Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Posso virar aqui? Pode. Ele fica assim. Ela fica em S. Dá pra ver daí? Dá. S. Ela fica assim. E isso, normalmente, ela pode ter diversas causas, na verdade, né? A escoliose, ela pode ser desde o nascimento. Ela pode ser no estirão da adolescência, que é o mais comum, né? E ela pode ser até por diferença de membros da perna, né? Às vezes, nasce com um osso maior, um osso menor da perna. E por postura. E aí, a postura está errada por muito tempo, pode formar esse S. Pode. O corpo, ele sempre vai se adaptar ao que você oferece a ele. É complicado, né? Se eu ficar assim por muito tempo, a vida inteira, meu corpo vai se adaptar a isso. Vai aceitar. Vai aceitar isso. E vai ficar torta. Vai ficar torta. Ele vai tentar depois me jogar num eixo, né? Pra me manter em equilíbrio. Aí ele vai desalinhar meu quadril. Aí ele vai começando a criar essas curvaturas erradas. E aí a pessoa chegou lá com uma curvatura assim, errada. Como é que você faz? Você joga ele no chão, balança? Estica. Estica. Como é que é isso? Dá uns estralos? A gente ajusta, né? Mas aí eu gosto muito de olhar o exame de imagem para saber o nível que se encontra essa escoliose. Mas até os 18 anos, quando o corpo ainda está, né, em fase de crescimento, a gente consegue ter uma mudança muito mais significativa. Mas aí já entra em trabalho com o educador físico, né, para fortalecer o músculo, ajudar a estabilizar a coluna. Então, a gente faz o ajuste, sim. Mas claro que tem casos que já são mais extremos, que não vai ajudar 100%. Mas não vai ficar totalmente zerada, né, como deveria. Mas vai evoluindo. Vai evoluindo. E a atividade física, ela ajuda por quê? Porque a nossa musculatura, ela faz a estabilização do nosso corpo, né? Assim também como um processo de defesa. Voltando um pouquinho, falar da dor, ela também tensiona por conta de dor. Mas na atividade física, você precisa fortalecer a sua musculatura, não é por estética, para você ficar lá todo forte. É para o seu corpo ajudar a ficar estável. Então, se eu estou cuidando da sua coluna e estou buscando uma nova forma para ela, é a musculatura que vai segurar ela para ficar daquela maneira. Tá, então... Né? Senão ela fica instável. Por exemplo, ele vai lá uma semana, você vai e ajusta, né? Sem instalar. Ajusta. E ele não faz a preparação física, ou seja, mais uma semana está torto de novo. E se ele também não mudar os hábitos dele, né? Quer dizer... Então, por exemplo, um adolescente de 16 anos gosta lá de jogar... Gamer. Ele é gamer e gosta de ficar lá na madrugada inteira jogando. Torto. Numa postura errada. Quer dizer, não adianta nada. Não adianta. Só vai piorando a situação. É muito complicado, né? E, quer dizer, você tem diversas que a gente vê na rua, né? Porque a gente consegue observar a pessoa torta, né? E quando a pessoa fica torta para frente, que vai envelhecendo, vai arcando, que fala? Como é que é? Isso. O pessoal fala também mais corcunda, né? Corcunda, Vamos dizer assim. Que a gente fala da hipercifose, né? Que a gente vai trazendo o corpo mais para frente.
Vem junto com a degeneração, isso, né? De criar essa má postura, por conta da degeneração óssea. Mas é muito comum falar assim, minha avó era assim, minha mãe é assim. A gente vai aceitando, né? Mas não, se você cuidar desde quando você nasce até a sua fase idosa, você não vai criar, às vezes, essa postura errada, né? Depende dos hábitos. Porque você segue, às vezes, a mesma rotina, né? Então, você vai ter o mesmo problema. É o espelho que você teve, né? Então, você vai seguir da mesma maneira. Você acha que aquilo é o certo. Que se ele está trabalhando na agricultura, o pai trabalhou, o avô era corcunda, o pai corcunda, ele vai ser corcunda também. Corcunda. Aí mesmo fazendo atividade... Isso é o certo. Mesmo ele fazendo atividade física... Não, se ele fizer atividade física, fizer ajuste da coluna... Exato. Aí ele vai sofrer menos. Vai sofrer menos. Fica a dica, tá vendo? Olha, tô aprendendo um monte de coisa. Saúde. Vamos lá. Eu tenho uma moto. Vou andar de moto, pego minha 1000 cilindradas lá e vou andar nela. Tá. E depois eu tenho dor nas costas. O que é? Por quê? Porque você fica ali, né? Normalmente quem anda de moto fica também uma postura mais curvada, né? Difícil manter aquela postura 100%, ainda mais depende do percurso. Mas muito impacto, né? Então, se você andar por São Paulo, o que mais tem é buraco. Né? Então, os impactos causados na coluna são grandes. E aí, mexe já numa outra parte aqui da nossa coluna, que é do disco vertebral, que é uma cartilagem. Ela fica aqui entre as nossas vértebras, que ela serve como um amortecedor, né? Então, a cada vez que você passa num buraco, é ele que está comprimindo, amortecendo aquele impacto maior que você está colocando na sua coluna. E você pode ver que ele está em todos os segmentos, né? Mas quem sofre mais impacto é a lombar, né? Aí você tem o capacete que fica ali mais pesado, vai prejudicar a sua cervical, né? Então, voltando ali na hérnia de disco, né? Que a gente até ia falar da escoliose, hérnia de disco, bico de papagaio, é mais comum quem sofre mais impacto, faz atividade física, às vezes, por exemplo, jiu-jitsu, né? Por exemplo, corrida. Também, se você não fortalece, você acaba... Crossfit, muito comum também, né? As pessoas que fazem crossfit, que é mais intensidade, que é uma atividade muito legal, eu não sou contra, tá? O crossfit. Mas precisa também ter um fortalecimento mais específico de alguns músculos. E motoboy acaba sofrendo esses impactos também, Tem esse monte de motoboy que tem na rua. Ixi, um cliente potencial para você. Muito. Nossa. Podem me procurar, hein? Fica no farol distribuindo cartão. Opa, cai com o rumo. Quer dizer, a maioria tem problema. Se não tem, vai ter. Vai ter. Pode, não que vá ter, não vou falar também, vou generalizar. Mas é importante já procurar. Porque você pode evitar, às vezes, que futuramente você tenha. Na quiropraxia, a gente está até trazendo um pouco mais isso, né? A prevenção. Esse cuidado desde cedo para que não desenvolva, né? Porque você falou uma coisa assim, por exemplo, a gente trabalha no escritório, não custa nada você levantar e dar uma esticada. Até atender o telefone em pé. Isso, você mudou de posição. Ponto. O motoboy, por exemplo, entre uma corrida e outra, ele não pode dar uma alongadinha, né? Mas ninguém tem esse hábito. Você já viu alguém fazer isso? Não. Mas só o fato, às vezes, de descer da moto, esticar um pouco ali o corpo, já é um ponto positivo, né? Já ajuda. Tem até aplicativos que, às vezes, o motoboy não pode descer e você precisa você mesmo pegar, você mesmo abrir, você mesmo entregar alguma coisa. Não. Seria muito importante ele descer, ele se movimentar um pouco, ele esticar o corpo. Eu até estiquei aqui, deu um estalo. O que você acha que é? Depois a gente vai lá fazer uma sessão. Coluna tá torta. Coluna tá torta. E acho que o motoqueiro, então... Bom, eu vejo outra coisa, né? Voltando um pouco. Esse pessoal essa turma toda de Uber, fica ali sentado 12, 10 horas. E aí danifica é o termo certo? Onde que vai afetar? Vamos colocar assim. Qual que é a reclamação maior deles? Lombar. Lombar também. Então, eu ando bastante de Uber, né? Então, eles... claro, muita posição, assim, do volante. Ninguém fica ali 12 horas dirigindo com as duas mãos no volante, né? Então, às vezes, fica ali com a mão no câmbio, fica com o braço na janela. Então, isso também gera bastante tensão cervical, nos braços, ombro, né? Mas lombar, acho que é a principal pelo tempo sentado. E aí, com o tempo, o que isso vai acarretar nessa pessoa? Ele pode acelerar o processo degenerativo, né?
quem não está movimentando, está sofrendo impacto também. Mas eu vejo que o motorista de aplicativo, eles levantam mais, tá? Eu percebo. Levanta mais que o motoqueiro? Uhum. Pelo menos os que eu converso, eles falam. Eu sempre eu paro um pouquinho para sair do carro. Para dar uma esticada. Porque senão chega à noite ele não aguenta, dor nas costas. Não aguento. Mas eu sempre oriento. Quem dirige muito, o banco precisa estar mais reto. Né? O pessoal fala, mas eu vou parecer aqueles senhorzinhos dirigindo, né? Colado no volante. Eu falei, não. Mas o banco precisa estar reto e ter um apoio na lombar. Né? Eu tinha, verdade. Tinha, né? Tinha. Eu tirei. Mas é importante ter, é muito importante. Então, são esses pequenos detalhes que a gente não tem uma educação desde criança em cuidar da saúde, né? Mas falando da nossa coluna, a gente não aprende a cuidar. É que, por exemplo, quando você fala em tratar da coluna, né? Quando você fala em quiropraxia, já é uma coisa que pouca gente conhece. E tem gente que convive com a dor vários anos, né? E às vezes uma consulta passa 4, 5 vezes e some a dor. Então, mas o que falta é divulgação. Como é que você vê isso? O que falta é cultura, divulgação das clínicas, né? De quiropraxia. Olha, Pedro, eu tô há 10 anos na área. Quando eu me formei foi bem assustador, porque eu falei, para onde que eu vou? Né? Porque no começo, ou as pessoas iam abrir uma salinha para atender, assim... Os conhecidos. Hoje está sendo muito mais visto, porque tem algumas pessoas que são muito boas nessa parte de divulgação. Nossa, muito boas mesmo. Elas fizeram a quiropraxia aparecer muito mais. Então, hoje está crescendo bastante a nossa área, mas ainda eu acho que é um pouco falha na forma que é divulgado. É muito estralo, e não fala de fato o que a quiropraxia vai te proporcionar. Porque não é só uma melhora de dor, é qualidade de vida. Lembra que eu falei que até os órgãos, às vezes uma dor de estômago pode estar relacionada à sua coluna. E aí você vai lá, fica se entupindo de remédio, vai colocando um monte de toxina dentro do corpo. Para tomar mais remédio depois. Entendo que, né, farmacêuticos que me desculpem, médicos também, entendo que a gente precisa tomar. Eu não sou contra remédio, eu tomo remédio, né? Mas tem coisas que a gente pode evitar. Sim. Então, a gente precisa sempre checar, porque é o nosso sistema nervoso. Então, às vezes, seu intestino está preso, ele pode estar relacionado à coluna. Eu já tive muitos relatos de ajustar a coluna e o intestino regular. Volta ao normal. Então, não é só a dor, né? E o fato da dor sumir... Lembra que eu falei que o corpo é silencioso? Às vezes, você tá... que nem você falou assim, eu sou torto, né? Mas, assim, às vezes eu tô com esse ombro mais alto há 20 anos... Você acha que em 5 sessões meu corpo vai se acostumar a ficar assim? Né? Então, a gente precisa ter um pouco essa comparação também. Você coloca um aparelho, você acha que em 5 dias seu dente vai ficar retinho? Não, tem que ficar vários anos. Às vezes são anos, né? E não é lá fazer uma semana, tem que voltar, continuar fazendo o processo. O dia que você fez mais ajuste na coluna, quantas pessoas você estralou? Vou colocar assim, lá e pegou e... Tirando alguns eventos, né, que a gente participa, assim, que também são bem legais. Eu acho que a gente até fica mais animado em evento, porque é um negócio bem diferente. Mas em clínica mesmo, é na clínica que eu ainda trabalho, estou há 6 anos lá, mas em um dia eu atendi 88 pessoas. 88? Em 12 horas. Das 8 da manhã, não? Das 8 da manhã às 8 da noite, 20 horas. Com 1h30 de almoço. Você apertou 86 pessoas. 88 colunas. 88. Estragou. No final você faz um ajuste? No final desse dia eu não tinha como fazer ajuste, mas eu faço toda semana. Já tive épocas de espaçar para manutenção, né? Cada 15 dias, uma vez no mês. Mas eu sempre cuido também. Aí tem uma outra amiga que você faz a dela. Tem amigos, tem quiropraxistas. Você tem que fazer um plano também? Como é que é isso? Aí na área a gente troca os serviços, né? Vai trocando. Vai trocando. É interessante, porque você falar que atendeu 88 pessoas no dia é puxado. É puxado. Agora, quanto tempo leva cada atendimento desse? Depende da clínica. Tem clínicas que elas só trabalham com o ajuste de coluna. Então, trabalham ali entre 5 e 10 minutos, porque a quiropraxia ela é muito objetiva e ela é eficaz. Então, a quiropraxia, o ajuste de coluna, ele não é demorado, né? Então, 5, 10 minutos a gente consegue avaliar e ajustar.
se você já é um paciente de rotina, né, frequente, que você já tem já passa num cuidado com a gente. Mas tem outras clínicas que eles trabalham um pouco a parte mais muscular, né? Então, a gente às vezes usa o Graston, que é um aparelho, poderia até ter trazido, mas ele é um aparelho um ferrinho que você passa na musculatura para liberar. Tem algumas clínicas que usam ventosa, que não é, na verdade, da quiropraxia, tá? Aí já entra nessa parte chinesa, que não tem nada a ver com quiropraxia. Mas a gente tem liberação manual, que vai fazendo, passa massageador. Então, depende de cada prática, né? De cada profissional que ele busca, o que ele acredita. Mas tudo tem efeito positivo. E você vê essa adaptação de quem está fazendo com o profissional, tem uma rotina, é normal? Ou a pessoa, por exemplo, de repente vai lá, faz com você uma vez e não se adapta? E vai em outra clínica e se adapta? Como é que você vê isso? Pode acontecer. Porque e natação tem isso em vários esportes, tem isso, né? Você vai lá, você contrata o personal e fala, cara, não gostei do treino. Em todas as áreas, acho que existe, né? Psicologia, tudo. Eu mesmo, já desde os meus 16, faço terapia e eu já mudei algumas vezes, né? Então, você tem que se identificar com o profissional. E a maneira dele fazer também. É a maneira. De repente, ele faz de uma forma mais rápida, sei lá, e aí não te agradou, ou seja, não funcionou. Não funcionou, ele buscou outra clínica que faz essa complementação e para ele faz mais sentido aí fez e tá tudo bem. E deu certo. Deu certo. Né? Às vezes, até na própria clínica, se trabalha mais de um profissional, não se identificou com um, quer passar com o outro, tudo bem também. Porque, de repente... É a confiança que você tem que ter, né? Acho que você tem que ter essa troca. Porque não adianta você, às vezes, estar passando comigo e você não confiar no meu trabalho, porque você mesmo acaba não acreditando no que eu estou fazendo com você. E aí, eu falo, é a mente. Se você não está acreditando no cuidado que eu estou te dando... Não vai rolar. Não vai rolar. A gente precisa ter essa troca, essa meio que... Eu tô assustado liberdade, aqui. né? Eu tô assustado só com as 88 pessoas. Deixa eu colocar uma outra pergunta. Você comentou pra gente aqui, ó. Eu, no dia mais corrido, atendi 88 pessoas, né? Aí, dessas 88 pessoas, para ficar claro pra gente, né, que tá em casa, pro pessoal que tá em casa, quem vai buscar uma ajuda com uma quiroprata? É quiroprata, é isso? Quiroprata ou quiropraxista. Quem vai buscar ajuda com uma quiropraxista, né? Qual é a mais frequência sua lá? Vamos colocar assim. Na verdade, a quiropraxia ela é para todas as idades, desde o recém-nascido até o idoso, né? Como eu falei anteriormente, são raras contraindicações na área, né? Mas eu já atendi o mais novinho, tinha 9 dias. 9 dias? 9 dias. Mas 9 dias ele foi ajustar o quê? São mais estímulos, como se fossem estímulos vibratórios, assim, né? A gente vai com o dedo no nervo para estimular aquele nervo a trabalhar melhor, né? Então, o tipo de parto que a gente nasce já pode causar interferências na coluna, né? Então, desde recém-nascido é importante cuidar. Então, ele tinha 9 dias, mas de só passar a criança sem estar sem os pais, eu atendo uma menininha de 3 anos, que ela adora. Ela ama, assim. Ela chega já querendo pipoquinha na coluna. Eu acho uma fofura. Pipoquinha na coluna? O que é isso? Porque ela sente os estralinhos. Então, a gente fala com uma pipoquinha para ela não ficar assustada também, sabe? É uma forma que a gente vai tentando trazer para ela se sentir confortável, né? E o mais idoso tinha 93. 93 anos. 93. E o que ele estava querendo ajustar com 93 anos? Não, porque... Gente... 93 anos 93. E vai lá fazer ajuste de coluna. Tá com dor. Dor nas costas. Dor nas costas. E diminui? Diminui, mas são técnicas totalmente mais conservadoras, né? Porque o osso já tá mais frágil. Aí tem que fazer com mais frequência? Mais frequência, só que com mais cuidado, né? A gente faz. Então, são técnicas muito leves. Ele faz um ajuste mais leve e aí ele tem que fazer com outros aparelhos. Não é manual, não vai estralar. Então, quer dizer que muda. Diferente. Então, para cada grupo de pessoas, você usa uma estratégia. Uma estratégia estratégia, é isso? Uma conduta. Uma conduta para o paciente. Uma técnica diferente. Pode chamar de paciente? Pode. Tá, legal. Mas em clínica mesmo, que a gente vê na nossa prática, assim, vai tudo quanto é gente, assim. Mas de idade mesmo, tá sendo muito comum
entre ali, pelo menos em uma das clínicas que eu trabalho, 20 e poucos até ali uns 50, né? Eu acho que uma faixa etária, assim, que aparece mais. E na outra clínica que eu tô há mais tempo, eu vejo que é ali também dos 30 e poucos a 60 e poucos. Mas eu acho que eu brinquei, né, quando nós falamos de 90 anos, mas eu acho que isso a tendência é aumentar, porque a qualidade de vida vai aumentando, né? As pessoas vão viver mais e também tem esse lance de se cuidar mais. Sim. Então, você vê muita gente aí com 70, 80 anos aí, super em forma, melhor que em forma, por exemplo, o nosso amigo aqui que está todo torto, né? O lutador de jiu-jitsu? Em vez de ele procurar um ajuste de coluna, ele trocou o colchão, você viu? Trocou o colchão. Não, essa tá... É importante também trocar o colchão. Vai virar meme, né? Colocar fotinho dele. Correndo com o colchão. A cara dele. Mas é importante também fazer ajuste, né? Como eu falei, é para todas as idades, com ou sem dor. E atleta, como lutador de Jiu, né? Eles forçam bastante também a coluna. Então, é importante manter a coluna alinhada, né? Para aguentar também esses impactos, rolamentos que eles fazem no chão. Não sei muito os termos que eles usam, né? Mas é essencial que todo mundo faça quiropraxia, né? Que também qualquer prática esportiva, por exemplo, quem corre, né? É importante ter isso, esse cuidado geral com o corpo. Não só para evitar dores, mas problemas gerais de saúde. Eu acho que o que acontece é assim, vou fazer algum esporte porque eu preciso fazer alguma coisa, preciso perder peso. Aí o que o cara faz? Vai jogar bola sábado e domingo. E daí você pergunta, o que não, mas eu faço, eu jogo bola. Não adianta. Eu falo, legal, eu adoro futebol. Mas ele tinha que fazer uma academia e tinha... É isso, né? Tinha que fortalecer também. Fortalecer, mas eu nunca falo fazer... para a pessoa o que ela tem que fazer de atividade. Eu acho que ela tem que encontrar algo que faça sentido para ela, o que ela gosta, né? O que dá prazer. Né? Porque o nosso corpo entende também, né? Vai trabalhar hormônios, um monte de coisa. Então, você tem que gostar daquilo que você faz. Não adianta eu falar para você, Pedro, vai fazer crossfit. Não. Mas você vai falar, você tá louca. Nós tínhamos aqui uma menina que fazia crossfit. Ela fez a matrícula, né? Ela é boa em fazer matrícula. Ela curte fazer matrícula, Tamires. Campeã em fazer matrícula. Inclusive, se tiver alguma academia e quiser vender matrícula, pode ligar. Pode ligar. Ela é doida na matrícula. Acho que vai ter um monte ligando. Mas ela só vai 2 vezes e depois, né? Esquece. Paga por 1 ano, só vai 2. Tipo isso, 6 meses. Mas eu falo isso, assim, como eu falei, eu gosto muito do crossfit, mas é alta intensidade. Às vezes você vai falar, não, eu não gosto, eu quero uma coisa mais tranquila, eu vou fazer um pilates, uma hidroginástica, não, eu quero correr, né? Cada um vai se adaptando ao que quer. O importante é movimentar o corpo, mas também entender que não é só um futebol que vai fazer total sentido, né? Que precisa também fortalecer, de alguma maneira, a sua musculatura, que é importante. Aí fazendo isso, ele vai ter menos problema no futuro com a coluna. Com a coluna e de saúde no geral, né? Daí a gente já puxa uma questão toda, né, do corpo. Tá, hoje se eu quiser fazer um tratamento com você, como é que eu faço? Hoje, atualmente, eu ainda trabalho numa clínica que eu tô há 6 anos, né? Então, que é aqui pertinho, inclusive. Mas há 2 anos atrás, eu comecei com a minha própria marca. Eu atendo em Santo André. Se Deus quiser, né, isso vai deslanchar, vou evoluir bem. Quem sabe, né, essa vida de empreendedora que é uma luta. É um desafio a cada dia. Mas vocês vão deixar também, né, meu contato ali. Aí no YouTube vai estar o LinkedIn dela. E aí, se tiver alguma dúvida... vai estar o Instagram, desculpa. Isso. Se tiver alguma dúvida, manda lá uma mensagem, ajuda isso. Aí. Como é que eu faço? Eu tô com essa dor aqui, o que você aconselha? Aí você dá um toque. Isso, aí às vezes a gente também já orienta a pessoa a fazer alguma coisa. É muito comum eu já fazer isso. Se a pessoa tá travada, eu já falar alguma coisa ali pelo Instagram mesmo, ou pelo WhatsApp. Mas depois a gente marca a avaliação e vai fazer essa avaliação mais completa, né? Para poder realizar o ajuste, porque online não dá, né? Não dá, né? Agora, você falou uma coisa aqui que veio da minha cabeça aqui, travado. Às vezes tem esse... A gente escuta assim, a coluna travou. Aí o cara faz o quê? Por que travou? Queria saber, né? Que a minha nunca travou. Mas vamos lá, coluna travou. E aí o cara faz o quê? Ele liga lá
na tua clínica, fala, tô com a coluna travada aqui, vem, me explica. Olha, normalmente... E acontece chegar lá com a coluna travada? Acontece. Mas normalmente não é a primeira vez que travou a coluna. Ele já travou outras vezes, ou... travei há 3 anos atrás, aí há 1 ano atrás eu travei de novo, e agora veio esse travamento na lombar novamente. O que eu faço, né? Quero marcar uma sessão. Então, essa pessoa já tomou um monte de medicamento, já procurou ortopedista, já fez fisioterapia, já fez acupuntura e nada resolveu. Às vezes, na hora, foi bom para ele. Mas ele cuidou do quê? Do sintoma. Ele não cuidou da causa do problema. Enquanto a gente não pensa em cuidar da causa do problema, a gente só pensa em mascarar esses sintomas que o nosso corpo nos dá. Eu falo, todo sinal que o corpo nos dá é positivo. Uma febre, por mais ruim que seja sentir, ela está te mostrando alguma coisa. É um sinal que o seu corpo está te dando. Sim. Assim como a dor, assim como o problema de estômago, o intestino preso. São sempre sinais. Enquanto a gente não cuidar da causa, não vai ter solução, né? Então, se ele não for na quiropraxia, daqui meses ele vai travar de novo. Daqui anos ele vai travar de novo. Né? Então, travou a coluna. Quero passar com você. Se a gente tiver horário, a gente já marca ali no mesmo dia. Mas aí, logo em ligação ou pelo WhatsApp, a gente já orienta a colocar compressa, né? Frio ou quente, depende muito de cada caso. Mas, normalmente, o gelo, né? Que é uma coisa mais aguda, né? Ele travou naquele momento. Então, de imediato, a gente pede o gelo, que já é um anti-inflamatório natural para o corpo. Né? E a gente já orienta a pessoa a marcar para mais tarde, para ter esse tempo de diminuir um pouco. Agora, mas eu não consigo sair da cama, não consigo me virar. Aí sim é buscar tomar algum remédio. Conseguiu, vai no pronto-socorro, toma uma injeção para depois vir aqui. Porque senão se ele não conseguir deitar na maca e levantar, a gente não consegue nem encostar ali para poder fazer a palpação, porque ele vai sentir muita dor, né? E corre o risco dele travar ali na maca também. Aí fica... né? Então, a gente tem que dar essas orientações. Você queria falar mais alguma coisa sobre tudo isso aqui? Porque eu tô de boca aberta aqui, né? Gostou da quiropraxia? Achou interessante? Vou fazer. Eu acho que eu vou fazer quiropraxia, porque aí some a dor nas costas, né? Não só a dor, Pedro. É? Vamos falar saúde no geral. Saúde no geral, a saúde melhora. Vamos mudar os hábitos, né? Mudar os hábitos. Isso aí. E hoje a gente esteve aqui com a Marina. A Marina deu um show aí de quiropraxia. Dá para entender que muita gente precisa se cuidar da forma correta. Foi muito claro, né? Se cuidar, ou seja, está fazendo um esporte, tem que fazer uma musculação, está fazendo um esporte, está sentindo dor, precisa fazer um exercício diferente, fazer uma quiropraxia, é isso? Isso. E para ter mais saúde, né? Exato. E para a vida ficar melhor, é isso? Isso. Para ter mais qualidade de vida, é quiropraxia. É isso aí. Queria agradecer a sua atenção, seu tempo, Muito obrigada. Vindo aqui bater um papo com a gente no Codificado Podcast e agradecer vocês pela audiência. Valeu? Obrigado por mais essa... Obrigada. Fechou. Olha com eles.